Brigas, brigas no lar. Muitas das vezes a gente não sabe como lidar com as situações que nós estamos vivenciando, porque a gente está realmente sem saber o que está acontecendo. Repetições de padrões, né, de doenças, de vícios, divórcios, separações. Quem está causando isso? Quem está por trás disso? A palavra de Deus vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Então, quem está por trás disso? Nós precisamos entender que os demônios, eles têm a sua personalidade própria, a sua característica própria. Cada um deles vai estar atuando numa área específica. Entender esse campo de atuação dos demônios é muito importante para a gente poder saber como se posicionar em meio ao campo de batalha, como vencer, como destruir, como remover essas ações demoníacas sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre os espíritos familiares. Eu sou a pastora Valéria Fernandes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou mentora, libertadora, e a minha missão é ajudar o povo de Deus, o corpo de Cristo, a se restaurarem espiritualmente. Então, fica aqui comigo para que você possa entender como que é o mundo espiritual. Vamos descortinar o mundo espiritual e entender como que atuam essa casta de demônio que se chama espírito familiar. Então, se você conhece mais alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual, tem sido alvo de ataques das trevas, você então seja um portador das boas novas, compartilhando, comentando e curtindo esse vídeo, essa live, para o maior número de pessoas possível, porque dessa forma nós vamos estar alcançando mais vidas para que sejam restauradas para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Nossa luta, ela é espiritual e nós precisamos discernir e aprender sobre o mundo espiritual. Nós lutamos contra espíritos, contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso nós precisamos discernir aquilo que está acontecendo, discernir esses espíritos. Eles atuam de acordo com uma área de atuação. O mundo espiritual, ele é coordenado, ele é muito bem organizado. Então existem hierarquias espirituais e cada demônio vai atuar de acordo com um tipo de área a qual ele foi incumbido a estar atuando, né? Então ele tem uma atuação, ele tem uma estirpe, ele tem uma casta, ele tem uma ordem, tá bom? E uma dessa casta, uma dessa ordem é o espírito familiar, que tem como campo de ataque estreitamente a família. Então a gente vai ver que tem demônios que o campo de ataque dele, por exemplo, é a área sexual. Existem demônios que vão atuar exatamente e estreitamente na área sexual. Existem demônios que atuam na desordem do corpo, trazendo enfermidades. Então eles vão atuar nessa área. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar, por exemplo, de um espírito que está atuando na área de enfermidades, para trazer morte, epilepsia, esse tipo de desordem, então nós vamos estar lidando, vamos lá, com o demônio, o Obaluaê, o Mulu. Eles são castas que trabalham e atuam nessa área. Então eles não vão atuar na área da imoralidade sexual, eles não vão atuar na área do vício. Por quê? Porque eles foram destinados a atuarem nessa área, e eles atuam nessa área
necessária, por quê? Porque foi dada uma base legal para que eles viessem a atuar. Eles têm um campo de jurisdição para atuar nessa área. É muito importante a gente entender qual é o tipo de demônio que nós estamos lidando, para que a gente possa usar os arsenais certos e a gente poder remover as bases legais para que a gente possa romper espiritualmente, tá bom? Então, o demônio que atua no vício, né, como o Zé Pilintra, o malandro, ele vai aprisionar uma pessoa naquela área do vício e ele não vai estar atuando, por exemplo, na área da finança, né? Então, cada demônio tem uma estirpe, tem um campo de atuação. E o espírito familiar, ele é uma legião de demônios que vai atuar estritamente na área familiar, agindo em uma linhagem geracional. Ele não tem uma intenção de atuar em uma única pessoa, de agir em uma única pessoa. Esse é o diferencial também dessa caixa de demônio para outros demônios, né? Os outros demônios, eles estão atuando em uma pessoa, né? Então, assim, uma pombagira está entrando ali para atuar na vida sexual daquela pessoa, né? Afetar o casamento de uma pessoa. Agora, o espírito familiar não. É uma legião, aonde a gente vai ver o campo dele de atuação numa linhagem geracional. Deus é Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Deus olha do céu, ele não olha exclusivamente uma pessoa. Ele olha para essa linhagem, né? Quando Deus te removeu do império das trevas, te trouxe para sua maravilhosa luz, ele, na verdade, ele traçou um projeto e um plano de salvação para sua casa, para sua linhagem. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por que essa palavra? Porque isso é projeto de Deus. Deus é Deus geracional. Então o diabo, ele sabe disso, né? Quando ele paralisa quando ele ataca uma pessoa, né, ele envia essa caixa de demônio, ele está pensando em paralisar toda uma linhagem o quê? Que foi destinada a servir ao Senhor, a glorificar a Deus, a dar frutos de louvor para Deus, frutos de arrependimento. Então os demônios, eles vêm para atuar nessa linhagem geracional, tá bom? Então a nossa missão é estar apto como um bom soldado, amém? Para poder guerrear, combater o bom combate, né? Remir o nosso histórico familiar, restaurar as nossas veredas, para enfraquecer essa estrutura que está atuando na nossa linhagem geracional. O mundo espiritual, ele é interligado. Então, é claro que quando a gente fala de libertação espiritual, né? A gente está falando de um processo que começa em nós, porque Deus não vai fazer nada através de nós que não tenha feito em nós primeiro, mas a nossa libertação espiritual, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esse esquema de Satanás, ele seja enfraquecido. E é muito comum a gente começar a entrar no processo de libertação, e aí o que acontece? Outras pessoas da nossa linhagem, da nossa família, elas começam também a se libertar. Por quê? Porque essa estrutura é enfraquecida. Então a gente começa a lidar e ver essa caixa de demônio, a gente começa a se posicionar no mundo espiritual para que eles sejam enfraquecidos na nossa linhagem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 vai dizer: não ignoreis os ardis de Satanás. Então nós precisamos entender como que o diabo, ele atua, e a gente não pode ignorar em hipótese alguma a sua ação, tá bom? Qual é a missão dessa casta de demônio? É trazer uma desagregação familiar. É fazer com que a estrutura familiar, ela venha a ser quebrada, ela venha a ser corrompida. Porque família é plano de Deus, é projeto de Deus. No seio familiar, nós aprendemos a amar, aprendemos a nos doar, né? Nós glorificamos a Deus, tá bom? Então Deus é Deus de família. Então o que eles querem? Trazer contenda, trazer ruína, separação, promover adultério, né? Práticas, né, de sexo ilícito, incesto, tudo isso, os espíritos familiares, eles vão atuando, né, trazer o inimigo, ele quer trazer essa desordem familiar, e nós precisamos combater
o bom combate. Amém? Então, uma família cristã que serve ao Senhor com sinceridade, com integridade, com amor, ainda assim pode estar sobre uma influência de um espírito familiar. Ela pode estar debaixo de uma perseguição espiritual desse espírito familiar, tá bom? Ela vai sentir isso através de quê? De bloqueios espirituais, oposições no fluir de Deus dentro dessa casa, dentro dessa família, né? O pai e a mãe tá ali servindo ao Senhor, mas uma batalha espiritual para o filho romper, ou para um dos cônjuges romperem, né? Esses conflitos familiares. E outra coisa muito importante é a gente perceber sinais de padrões, né? De vícios, de maldições, de esterilidade, de escassez, de miséria, de doenças, tá bom? Como posso dizer? Dessa quebra, né? Dessa ruína, tá bom? Que vai se instaurando e vai perpetuando de geração em geração. Quem é que atua através... quem é que perpetua, melhor falando, quem é que está perpetuando as maldições hereditárias? São os espíritos familiares, tá bom? São eles que perpetuam esses padrões, né, de miséria, de doenças, de vícios, de pecados na vida da pessoa, tá bom? Através de uma raiz de iniquidade, eles vão ali e se instalam na vida de uma pessoa, de uma casa. Então, toda a família vai ter o quê? Um espírito familiar, né? Quando eu falo de um espírito familiar, eu estou falando de uma legião que está ali tentando atuar. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos estragar, para nos devorar. Então, essa linhagem, se todos estiverem ali, firme na rocha, sem base legal, eles vão estar fluindo em Deus, sem nenhum tipo de perseguição e implicações espirituais dessa casta de demônio. Mas vamos lá, ela pode ficar livre, né, dessa perseguição durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá bom? Mas aí, se porventura, em algum momento, alguém der uma brecha, uma base legal, esses espíritos, eles vão voltar a atuar naquela linhagem geracional. Eles vão voltar a atuar naquelas pessoas que estão dando base legal, tá bom? Para o inimigo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12 diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, em outras versões um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o teu Deus, os lança fora diante de ti, tá bom? Então, nós não podemos, em hipótese alguma, né, ter uma associação com esses espíritos, tá bom? Nós precisamos identificá-lo, tá bom? E a gente precisa fazer com que eles venham bater em retirada, tá bom? Então, quando a gente fala de espírito familiar, nesse texto, né, no original, vem de familiares, ele está falando de servo doméstico. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver, né, esse culto, né, aos ídolos familiares que eram fabricados, né? A gente tem aquela passagem lá onde Raquel, ela rouba, né, o ídolo familiar da sua casa, né, quando ela tá indo embora lá com Jacó, e aí Labão vai furioso atrás dela, atrás de Jacó, perguntando quem é que tinha roubado o ídolo do lar. Então a gente vê que na verdade ela não tinha removido o ídolo ainda do seu coração, e quando ele chega lá, ela esconde esse ídolo, né, debaixo do seu assento, e mente para o seu pai dizendo que ela estava naqueles dias, né, estava menstruada, e dentro da cultura judaica, a mulher menstruada, ela estava impura, então eles não podiam tocar, né, numa mulher impura para não ficar impura. Então por causa disso ele não averigou ali acerca daquele ídolo, e
acabou ela escapando do seu delito. Porém, o Jacó trouxe um decreto. Ele disse assim: olha, em quem você achar esse ídolo, que essa pessoa morra, né? E a gente viu ali depois uma morte prematura, né, de Raquel, né? Morreu precocemente, morreu prematuramente, morreu jovem. Por quê? Porque ela abriu uma base legal para o inimigo ao se associar com o espírito familiar, tá bom? Então esses espíritos familiares, eles se alimentam, né, das iniquidades de uma linhagem geracional. Então, quem trouxe a base legal, talvez você não tenha trago uma base legal, mas a gente está falando de um espírito familiar, que quem pode ter trago a base legal é a sua linhagem geracional. Então eles vão ficar ali vagueando na terra, né? Ele é uma legião, ele vai perpetuar essa cadeia de pecado, ele vai propagar enfermidades, ele vai repetir circunstâncias dolorosas, circunstâncias ruins, né, em uma família. Talvez você já viu aquela família que todos morrem de desastre, todos morrem de uma maneira esquisita, né? Morreu atropelado, morreu afogado, ou então todo mundo morre de câncer, né? Também atua nessas questões genéticas, porque ele se move dentro da genética, né? Ele atua dentro da cadeia de DNA, né? Então ele está ligado à iniquidade. Gente, o que é iniquidade? Iniquidade vem do original, né? Avon, que significa torcer o caminho. Então ele torce a verdade de Deus. Iniquidade são os pecados que não foram confessados, não foram corrigidos e que continuam sendo perpetuados, gente. Pecado é eu errar o alvo. Eu tenho uma bolinha de papel, eu quero acertar no cesto, eu miro no cesto, mas ela cai fora do cesto. Então eu estou pecando, eu não queria errar. Nós somos pecadores, às vezes a gente pensa coisas erradas, julga o nosso irmão, critica, não é verdade? E depois o Espírito Santo de Deus nos constrange, a gente se arrepende. Isso é pecado. Todos nós somos pecadores, né? E precisamos reconhecer o nosso estado de pecador. E está, né, acessando a obra da cruz, né, receber o perdão do Senhor, tá bom? Agora, o que é transgressão? Transgressão é quando eu erro o alvo de propósito, eu não quero acertar o alvo, ou seja, eu sei que eu estou pecando e eu permaneço no erro. E quando eu permaneço no erro e eu não me corrijo, e aí o que vai acontecer? Eu tenho filhos, eu gero filhos, e os meus filhos permanecem no mesmo erro. Eu sou uma mentirosa, eu tenho filho, meu filho agora é um mentiroso. Eu fui um adúltero e agora os meus filhos também estão adulterando. Eu roubava e agora meus filhos também estão roubando. Eu era usuária de drogas e agora eu tenho filhos na dependência química, que são adictos também. Então o que aconteceu, gente? Houve uma perpetuação. Por que houve essa perpetuação? Por causa da iniquidade. Por quê? Porque aquela raiz brotou na próxima geração, porque não houve um arrependimento, tá bom? Então o que acontece? Por isso que nós muitas das vezes crescemos já debaixo de algumas perseguições espirituais. Tem muitas pessoas que falam assim: pastora, desde pequenininho eu já tinha uma tendência, uma inclinação para o homossexualismo, eu já sentia desejos homossexuais. Será que Deus me fez assim? Porque desde que eu me conheço por gente, eu já tenho isso. Não, Deus não te fez assim, né? Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Deus te fez com uma identidade, porém você já cresceu e você já nasceu debaixo de uma iniquidade por causa dos pecados dos seus antepassados. Então a gente vai sentir isso através, a Bíblia chama da concupiscência da carne. Nós vamos sentir isso na nossa concupiscência, nesse desejo que nós temos, uma certa inclinação para cometer algum tipo de pecado. E uma vez que você dá brecha, porque o inimigo ele vai buscar ali uma oportunidade, ele vai te seduzir, ele vai trazer meios, né, para que você possa cair no pecado. Abriu a brecha, aquela raiz de iniquidade se instala. Uma vez que aquela raiz de iniquidade se instala, né, então assim, aquele demônio ali, ele consegue ter ali um assentamento, né? Ele consegue permanecer e a pessoa tem mais dificuldade de sair ali daquele pecado, perpetuando, né? E dando
dando sequência àquela transgressão daquela linhagem geracional. Gente, quem é que está trazendo esse nível de sedução? Quem é que está trazendo, articulando e armando meios para que você venha abrir a brecha para que essa raiz de iniquidade venha se instalar em você? É exatamente o espírito familiar. Romanos 11:16 vai dizer: vocês não sabem que se tornam escravo daquilo que lhe obedecem? Pode ser escravo do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz a vida e a justiça. Então Deus nos deu aí o livre-arbítrio, né? Lá em Deuteronômio vai dizer: escolhe hoje entre a bênção e a maldição. Então, se você escolher viver de acordo com os padrões da palavra de Deus, você está blindado e você vai ser abençoado. Mas se você quebrar o padrão, se você quebrar o fundamento, os princípios, esse princípio, ele mesmo vai te quebrar, e você vai estar dando base legal, e você vai se tornar escravo do pecado. E aí o que vai acontecer? Esses demônios vão torcer a sua genética, e aí toda uma linhagem geracional, né, aprisionada, tá bom? Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, como que esses demônios se instalam? Através das nossas próprias alianças, dos nossos pecados, das bases legais que nós demos, porque nós carregamos uma raiz iníqua dos nossos antepassados, tá bom? Então, esses demônios, eles são designados para observar essa linhagem geracional. Eles estudam a característica dessa linhagem geracional, né? Eles estudam a pessoa, eles chegam a assumir, né, uma forma física, imita a voz, imita os dons dessa pessoa, ele fala através dessa pessoa. Muitas das vezes ele vai estar falando ali sobre características ou segredos, né? Características pessoais dessa pessoa. Tudo isso para quê? Para se passar por essa pessoa. Porque, gente, ele está a linhagens geracionais. Ele está há muito tempo dentro dessa linhagem geracional observando. Então é muito comum ver pessoas sendo seduzidas ao espiritismo, à mesa branca, né? Eles vão dizer o seguinte: olha, às vezes acontece de um ente querido falecer, né? Aí sempre vai se aproximar, né? O inimigo vai mandar alguém que seja conhecido dessa família, que seja espírita, para dizer: olha, a sua mãe, ela tem uma mensagem para você, ela falou para você parar de chorar, que você não ficar assim, ela quer falar com você. Aí vai chamar aquela pessoa para uma sessão lá da mesa branca, para que ela possa ouvir ali o ente querido. Aquela pessoa tá sensibilizada, claro, né? Tá de luto, tá sofrendo. E o que ela quer? Ela quer ouvir a mãe, quer ouvir o filho, quer ouvir o cônjuge, né, que perdeu. Então ela acaba indo e entrando nesse engodo de Satanás. E quando chega lá, aquele médium, né, ele vai estar incorporando, e ele vai dizer que incorporou, né, com o espírito do filho, com o espírito daquela pessoa que morreu, e ele vai começar a falar com a voz daquela pessoa, ele vai escrever com a mesma letra daquela pessoa, ele vai falar detalhes, segredos que só aquela pessoa conhece, e aquela pessoa vai tremer na base, vai falar: não, é meu filho mesmo, impossível ser outra pessoa, porque só eu conheço isso, porque é a voz dele, porque é o jeito dele, não porque é ele. Mas na verdade ela está lidando com demônios. Lá em Hebreus vai dizer que o homem se dá o direito de viver de viver e morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Então isso são espíritos enganadores, são os espíritos familiares que estão atuando lá dentro da mesa branca, tá bom? Então são demônios, gente. É uma classe de demônio, tá bom? Então, quando nasce alguém da família, eles estão designados para estar ali observando desde o nascimento, desde a gestação, né? Para que, quando for necessário, ele possa assumir identidade, característica e até mesmo perseguir, né? Armar ciladas para perpetuar aquela desordem na vida daquela pessoa, aprisionando aquela pessoa naquela implicação geracional, tá bom? Então, gente, preste atenção, a gente não pode abrir concessão para as trevas e não podemos deixar nos iludir e enganar com as trevas, tá bom? Então eles vão incorporar, eles vão ativar doenças graves e incuráveis, tá bom? Muitas vezes eles vão vir através de aparições de sonho, né? A pessoa tá sonhando ali
com o ente querido, mas não é o ente querido. Na verdade, são demônios que estão ali, tá bom? E eles vão estar acompanhando pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas têm... Ah, pastor, eu tô vendo vulto, eu tô vendo... Ah, porque eu ouvi a minha voz, eu ouvi a voz da minha mãe, que já morreu. Eu vi isso. Na verdade, são demônios, tá bom? Então... é muito comum, quando tem a morte de uma pessoa na família, esses espíritos familiares, eles perpetuarem, né, intensificarem ali aquele nível de desordem para a pessoa mais próxima da família, tá bom? Que estejam ali debaixo de uma base. Vamos lá, gente. Outra chamada aqui, mas vamos voltar, tá bom? Então, vamos lá, gente. São muitas portas de entrada. Recebi outra. Vamos lá, gente? Espero não ter outra chamada. Vamos lá. Então, gente, são várias portas de entrada. E aí, quais são as portas de entrada, né? Aí são pecados geracionais, raízes de iniquidade, o próprio pecado, ter alimentado a concupiscência da sua carne. Tudo isso vai fazendo com que esses espíritos familiares, eles estejam ali instalados. Como que eu removo esse espírito familiar? Como é que eu me liberto desse espírito familiar? Como que eu enfraqueço ele na minha linhagem geracional? Eu preciso passar por uma libertação espiritual. Primeiro passo, eu preciso remir o meu histórico familiar através de quebra de maldição. Eu preciso quebrar as maldições, né? Porque eles vão atuar nas maldições. E como é que eu quebro essas maldições? Reconhecendo os erros, os pecados, fazendo uma anamnese da minha vida, da minha árvore genealógica, tá bom? Para que eu possa quebrar essas maldições, confessando esses pecados, tá bom? Entrando na brecha em favor da minha linhagem geracional, levantando os altares remidores em favor da minha linhagem geracional, fechando as minhas próprias brechas, né? Removendo as bases legais que outrora eu dei para o inimigo, confessando esses pecados, trazendo luz para as áreas que estavam obscuras, tá bom? E usando a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela não pode ser somente recebida, ela precisa ser praticada. Então, expulsando esses demônios no nome poderoso de Jesus. Agora, pastor, eu posso fazer autolibertação e expulsar esses demônios? Sim, pode. Desde que você já tenha passado por um processo de libertação espiritual, que você já tenha removido as raízes de iniquidade, que você já tenha quebrado todas as maldições impostas, autoimpostas, porque a gente está lidando com uma legião para que você não venha sofrer uma represária, um contra-ataque do inferno, passar mal no momento que você estiver fazendo aí a autolibertação, tá bom? Quer aprender sobre autolibertação? Vai lá no meu canal do YouTube, lá tem uma live que eu gravei sobre autolibertação, tá bom? Quer saber mais sobre esse assunto que eu estou falando aqui? Eu também tenho uma aula completa sobre espírito familiar, são coisas que não dá para compartilhar aqui, tá bom? Um passo a passo, uma oração, tá bom? De renúncia dos espíritos familiares na comunidade dos valentes. O que é a comunidade dos valentes? É um lugar onde guerreiros espirituais, homens, mulheres de Deus que querem aprender sobre o mundo espiritual, querem se preparar para poder combater o bom combate, prevalecer, se libertar e libertar pessoas, ajudar vidas, onde nós temos um encontro semanal, todas as segunda-feiras, 20 horas, numa sala fechada do Zoom, amém? Onde ali eu posso ministrar a palavra, tirar dúvida, aconselhar, tá bom? Então toda segunda-feira um grupo fechado e toda segunda tem um tema, já tem muitas aulas lá disponíveis, as aulas que são dadas, elas ficam disponíveis na plataforma, né? E você pode acessar, rever a aula. Ah, pastora, segunda-feira eu tenho compromisso na minha igreja. A aula fica lá na plataforma e você pode ver
a hora que você quiser, e também pode participar da aula ao vivo comigo toda segunda-feira, amém? Em um grupo fechado de valentes, amém? Então, se você quiser participar dessa comunidade e estar aí junto comigo toda segunda-feira, ao vivo, para você mergulhar no nível de conhecimento profundo, porque ali são 2 horas de aula, amém? Com mais renúncias que eu faço, guerra espiritual. Você vai lá na minha bio, tem lá o link para você acessar a comunidade dos valentes, tá bom? Se não tiver lá, gente, me chama no direct, ok? Que eu te auxilio e mando para você no direct. Tá bom? Então é isso. Eu quero orar por você, guerrear pela sua vida, abençoar a sua vida. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Aleluia. Tem bastante gente hoje aqui. Se você foi edificado, foi abençoado, você foi abençoado? Então compartilha, meu irmão. Amém? Qual é a minha missão? Ajudar, ser um agente de Deus para trazer cura e restauração para a igreja do Senhor, levantando guerreiros valentes e espirituais. Amém? Patrícia perguntou assim: o que o espírito de adultério prejudica a pessoa que está em adultério? Nossa, muitas implicações espirituais, tá bom? Quando você adultera, a pessoa que está no adultério, ela abriu um portal para que um espírito de adultério ele possa acessar não somente a sua vida, mas toda a sua linhagem geracional. Ou seja, os filhos estão desguardados, né? E um espírito de imoralidade sexual vai acessar esse filho. O adultério, né? A imoralidade sexual, gente, o sexo é um pacto de sangue. Então ele vai trazer uma invocação de espírito de morte. Ou seja, essa pessoa está vulnerável a ataques na sua saúde, tá bom? Morte precoce, porque ele está invocando o espírito de morte, também traz ruína na vida financeira, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já respondi, Patrícia. Fala sobre o espírito de adultério. Boa tarde, pastora. Pastor Marco, Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe poderosamente. Bom demais ter o Senhor aqui. Como quebrar uma maldição de divórcio na família. Toda maldição, você vai seguir o princípio, né, da oração por identificação. Como Neemias fez, Esdras fez. Você vai orar por identificação, pedindo perdão pelo pecado geracional, né? Porque houve adultério na linhagem geracional. Então você tem que remir esse histórico, se humilhar, pedir perdão, confessar esse pecado, trazer luz, tá bom? Então é isso. Procure assistir alguma palavra específica sobre quebra de maldição para que você possa entender melhor como fazer o passo a passo da quebra de maldição, tá bom? Se você quiser um passo a passo, no curso Quebrando Correntes tem um passo a passo ali, como você quebrar todas as maldições hereditárias, levantando atos proféticos, tá bom? Altares remidores para quebra de maldição, tá? Na minha família tá uma frieza, cada um para um lado, distanciamento. Eu tenho orado, viu? Isso aí mesmo. Giovana, ora, interceda, tá bom? A oração do justo pode muito seus efeitos, mas você nas suas orações você vai pedir pro Senhor autoridade espiritual, direcionamento. Você tá lidando com o espírito, né? Isso acontece muito. Quem age fazendo isso é o espírito familiar, né? Você já viu aquela linhagem que ninguém se entende, né? Os filhos são contra os pais, pais contra filhos, né? Existe aí uma separação, uma frieza, né? Não existe comunhão, e às vezes isso se perpetua, ou então até mesmo rancor, mágoa, uma família inteira que um não fala com o outro, guarda raízes de amargura, de ressentimento. Gente, isso é um espírito familiar. Tem que ter quebra de maldição, tá bom? Tem que quebrar essa maldição, tem que remir esse histórico familiar, tá? Marisa perguntou assim: pastora, demônios, quando são repreendidos, temos que expulsar para o inferno ou para o abismo do inferno?
Olha, você não manda nem para um lugar nem para o outro. Você vai ordenar que eles saiam no nome de Jesus e que eles vá para onde Jesus ordenar. Porque é o Senhor... Porque assim, você está lidando com castas de demônios que talvez você não saiba com quem você está lidando. Então, quem tem esse poder de ordenar e trancafiar ou mandar para um lugar ou para o outro é o próprio Jesus. Deus nos deu autoridade sobre os demônios para nós expulsarmos ele. Então, quando você ordenar que eles saiam, você vai falar, olha, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo, eu te dou uma voz de comando, eu ordeno que você saia agora, vá para onde Jesus Cristo ordenar e nunca mais volte. Em nome de Jesus, sai, tá bom? Então é exatamente assim, tá? Vamos lá. Pastor, agradeço por sua vida, nos trazer tantos ensinamentos, conhecimentos, que Deus abençoe grandemente. Amém, Daisa, eu recebo, amém, e gratidão no meu coração, é muito bom e edificante ouvir isso, tá bom? Isso nos encoraja a prosseguir e avançar dentro dessa missão que Deus nos deu, tá bom? Marisa perguntou, demônios morrem? Não, gente, demônio é espírito, o espírito é eterno, tá bom? Por isso que nós somos eternos também, porque nós somos espírito, alma e corpo, tá? Nós vamos ter uma eternidade, por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa eternidade, porque quando a gente morrer, o nosso corpo, ele vai para a terra, do pó viemos, para o pó voltaremos, tá bom? O espírito é eterno, ele vai para Deus, agora a alma segue um juízo, ou vai para o inferno ou vai pro céu, tá bom? Agora os demônios são espírito, tá bom? Eles são eternos. Agora eles já estão destinados ao largo de enxofre, tá? Não saber o demônio-chefe que atua afeta a minha libertação e da minha família? Não. O que afeta são as bases legais. Se os demônios, ele permanece, é porque ainda tem alguma base legal que está ali. A coisa mais importante no processo de libertação espiritual é o check-up espiritual. É você fazer uma boa anamnese e entender o porquê que aquele demônio está ali, tá bom? Então, dentro do processo de libertação, a gente vai ordenar que o chefe, ele saia, né? E você pode não saber exatamente qual o nome, tem gente que se preocupa com isso, né? Mas o importante é você fazer ali a anamnese, entender onde ele está atuando, e você vai dar voz de comando, desde que todas as bases legais foram fechadas, eles vão ter que bater em retirada, tá bom? Demônio familiar, é um demônio chefe ou uma legião? É uma legião, como eu falei, tá? Então você está lidando com uma legião de demônios, tá? E dentro dessa legião, claro que sempre tem um que é o chefe, mas ele é o chefe dentro dessa casta. Giovana perguntou, você tem apostila de oração em PDF? Se sim, gostaria de adquirir. Giovana, eu não vendo, eu tenho sim a pauta de oração, pauta de renúncia, com todos os tipos de oração e de renúncias para quem está passando por um processo de libertação espiritual, tá? Mas nós não entregamos ela sozinha fora do curso avulso, porque a gente entende que essa ferramenta, ela pode ser uma ferramenta poderosa para quando a pessoa está entendendo a palavra, porque o que liberta não é a pauta de oração nem de renúncia. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você precisa entender aquilo que está acontecendo, tá bom? Então você precisa entender como se mover no mundo espiritual. Por isso essas pautas, elas estão dentro dos cursos, tá? Então, por exemplo, quem faz a mentoria do check-up espiritual recebe a pauta completa, né? A formação de ministros de libertação também tá lá, a pauta completa para você baixar em PDF, tá? No Quebrando Correntes são 7 passos práticos para sua libertação espiritual. Então, para cada ação tem ali uma oração específica, que não é a pauta completa, mas já tá ali direcionado certinho qual é a renúncia, o ato profético, a oração, tá ali para a pessoa fazer, tá? Então, aí você me chama no direct, tá? Porque aí qual é a sua necessidade? Você é uma pessoa que está passando pelo processo de libertação espiritual, aí eu vou indicar um curso para você que tem essa pauta. Ou você é uma pessoa que já passou por um processo e agora você quer aprender mais, você é uma libertadora, aí eu vou te indicar a formação Ministro de Libertação, tá bom? Que vai ser super eficaz para você e tá ali toda a pauta, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct, tá? Então vamos lá, gente. Quero orar por vocês. Vamos lá.
Nelma perguntou, como agir quando o cônjuge é espírita? Quando casei não conhecia a Jesus, agora conheço e quero ajudar o meu esposo. Amém, Nelma? Você vai passar por batalha espiritual. O primeiro passo é você passar por um processo de libertação espiritual. Isso é muito importante. Porque você vai colidir com as trevas. Você vai fazer batalha espiritual. Então não tem como você colidir com as trevas se você não estiver preparada espiritualmente. E aí você não pode ter nenhum tipo de base legal para você não sofrer retaliações, tá bom? Então você vai ajudar ele através da batalha espiritual. Mas o primeiro passo é você passar por um processo de libertação e depois você guerrear e batalhar, fazendo batalha espiritual pela vida dele através de oração, de jejum, tá bom? De atos proféticos, tá? Guerreando espiritualmente. O que são altares remidores? São altares que nós levantamos para remissão da nossa culpa, tá bom? Não é para remir pecado, através de confissão para Jesus, e o nosso pecado é perdoado através da obra perfeita e completa de Jesus Cristo. O altar remidor é quando nós assumimos uma culpa e a gente está tratando com a consequência desse pecado, tá bom? Procura aí, vai lá no canal do YouTube, a gente tem, se eu não me engano, live que fala sobre altar remidor. Na comunidade do Valente eu tenho uma aula aí de mais de 2 horas que eu falo sobre altar remidor. Se não tiver lá, depois eu vou até verificar, eu depois gravo uma live aqui pra vocês sobre altares remidores, tá bom? No divórcio, para quebrar maldições, tem que voltar pra pessoa se o outro casou de novo. Raquel, essa é uma pergunta muito complexa, tá? Então tem que se avaliar muitas coisas. Você era crente quando você casou? Porque isso é crucial. Você era cristão quando se casou? Você conhecia a palavra de Deus, né? Enfim, como que foi o casamento, né? Quem repudiou? Quem pediu divórcio? Então, assim, quem adulterou? O porquê que foi esse divórcio? Então, isso, na verdade, você precisa passar por uma mentoria, né? Um acompanhamento realmente, para que o seu caso possa ser avaliado e possa ter uma resposta pautada na palavra de Deus para o seu caso, tá bom? Vamos lá. Marisa, eles podem ir para outra pessoa quando expulsos? Sim, os espíritos familiares, eles podem, com certeza, até mesmo quando uma pessoa morre da linhagem, aquele espírito que está atuando ali vai passar para outra pessoa mais próxima se tiver base legal, tá bom? Marisa, a senhora é uma bênção em nossas vidas. Amém, Marisa. Deus te abençoe, querida. Então, vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Então, tá bom, gente. Vou orar por vocês. Vamos lá, pra gente não se alongar demais nessa live. Tá bom? Feche seus olhos aí. Nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que tu venhas com o teu fogo consumidor. Eu me coloco agora na fenda da rocha como autoridade espiritual, embaixadora do teu evangelho. Ó Deus amado, Pai querido, para, Senhor, guerrear em favor da tua igreja, Senhor. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão, Pai querido, contra a tua igreja. Eu te peço, Senhor, que tu venhas limpar agora os céus. Eu oro por identificação. Ó Deus amado, tem misericórdia, Pai. Eu peço perdão, Senhor, ó Deus amado, pelos nossos pecados, ó Deus amado, eu peço perdão por todos os desvios, Senhor, ó Deus, eu te peço, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, que os olhos se abram, ó Deus amado, que haja um entendimento, uma compreensão, Senhor, acerca do mundo espiritual. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que é espiritual discerne as coisas do teu espírito, mas aquele que é carnal não consegue discernir. Pai, em nome de Jesus, que tu venhas agora, Senhor, quebrar, Senhor, toda ação do inimigo, Senhor, que tem se levantado contra essa linhagem geracional. Pai, aquilo que estava camuflado, ocultado, escondido. Senhor, que teus filhos, Senhor, possam ter uma percepção espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que essas entidades que têm se alimentado dessa linhagem geracional através da idolatria, através da energia sexual que é captada na imoralidade sexual, através do encantamento, Senhor, através da feitiçaria, através das raízes de iniquidade, em nome de Jesus, que sejam enfraquecidas agora, em
nome de Jesus, todos os véus que foram levantados para trazer cegueira espiritual, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, ó Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, aonde esses demônios estão alojados, camuflados, escondidos, Pai querido, nos objetos, nas vidas, ó Deus, propagando, Senhor, ó Deus, e perpetuando desordem, enfermidades, ó Deus, há poder no teu sangue. Em nome de Jesus, eu amarro o valente agora. Em nome de Jesus, sejam amarrados, amordaçados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu proíbo agora, em nome de Jesus Cristo, todo engano, toda mentira, toda distorção. Em nome de Jesus, eu declaro a luz do Senhor adentrando sobre cada casa, sobre cada família. Em nome de Jesus, eu declaro que toda área que está obscura, toda área que o inimigo se infiltrou, está escondido, em nome de Jesus, venha ser revelado agora. Eu corto agora todas as cordas infernais, em nome de Jesus, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, porque só Tu és Senhor e só Tu és Deus. Levanta os guerreiros, levanta, Senhor, homens e mulheres que vão se posicionar no campo de batalha e que vão vencer e prevalecer para a glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, dê as Tuas mãos poderosas para ajudar, Senhor, este homem, esta mulher, a remir as antigas veredas, a se restabelecer. Em nome de Jesus, Senhor, retira, Deus, Pai querido, da prostração, da paralisia. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, todo espírito de temor, de medo, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, que eles possam, Senhor, ter os Teus olhos, a sua mente expandida para entender, ó Deus amado, Pai querido, o seu posicionamento no mundo espiritual. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor, a vitória sobre a Tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Você foi edificado, foi fortalecido, foi encorajado, trouxe despertamento, trouxe para a sua vida hoje conhecimento. Então, por favor, faça essa obra junto comigo, amém? Compartilhe, porque tem galardão do céu para você quando você faz isso. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, pela graça de Deus, Ele permitindo, meio-dia, eu tô aqui novamente com vocês. Deus te abençoe.